Queremos convidar você que aqui está e também nos acompanhando para juntos estudarmos, refletirmos um pouco sobre o Salmo de número 46. Salmo de número 46, que fala sobre a presença de Deus, o refúgio de Deus, exatamente nesses momentos de dificuldade, os momentos de aflição em que todos nós passamos. E vamos passar até o final da vida, irmãos. E essa não é uma profecia maldita, não. É porque vivemos isso mesmo. Infelizmente. E há quem disse certa vez que os problemas da nossa vida aqui é justamente para a gente não se acostumar com esse mundo, que tem coisa melhor para nós. E nós sofremos, padecemos, choramos. Quantas vezes nós já pensamos em abrir mão, em desistir? E há uma música muito bonita que eu já citei aqui, talvez dezenas de vezes, do Estênio Márcio, que diz que cada vez que eu penso em abandonar, mais eu percebo o quanto eu sou dele, quanto eu sou uma espécie de imã, e ele também um imã, em que a gente, não em lados opostos, né, mas que a gente consegue ser sugado um pelo outro, a tal ponto de dizer, ele é meu e eu sou dele. E todas as lutas pelas quais nós passamos, todas as dificuldades, nós como seres humanos que somos, precisamos ter a sensibilidade também de sentir a dor. Infelizmente, há muitos cristãos que não percebem também quão importante é ter a sensibilidade de chorar as suas dores. Há muitos cristãos que pensam que precisam ser super-heróis, que precisam dar um testemunho de tal forma que não podem chorar as perdas, sofrer as suas lutas. E cada vez que nós secamos as nossas lágrimas por dentro, nós também nos tornamos insensíveis com a dor do outro. E nós acabamos não percebendo mais a importância de chorar com o outro também. Então, queridos, se nós estivermos passando por tempos de luto, passe pelo tempo de luto hoje. Não deixe isso para depois. Não queira ocultar o momento da tristeza. Vivencie isso hoje. Ninguém é super-herói. Ninguém é feito de ferro. Todos nós somos feitos de carne e osso. Todos nós temos a sensibilidade e dada a ela pelo Espírito Santo. E é importante que nós soframos os nossos sofrimentos. É importante que as pessoas também tenham sensibilidade de olhar para nós e sofrerem conosco. E é importante também, quando nós atentarmos para o sofrimento de alguém, e como nós temos visto pessoas assim nos dias de hoje. Pessoas isoladas, sofrendo às vezes pelo próprio isolamento. Pessoas que vivem sozinhas nas suas casas, que têm apenas o trabalho e quando tem o trabalho para poder sair. E pessoas extremamente isoladas estão sofrendo, estão passando por depressão em relação a isso. E nós precisamos ter essa sensibilidade de ter o contato com essas pessoas por telefone, por mensagem, pastorear essas vidas. Eu sempre preguei muito sobre isso, uma igreja pastora, uma igreja que se cuida, uma igreja que não deixa para um ou para outro, mas uma igreja, ao perceber a necessidade, alguma demanda, arregaça a manga, vai lá e faz. Então, se você percebeu isso, vá atrás de algum irmão, vá atrás de alguma irmã, ainda que seja por telefonema, coloque-se à disposição dessas pessoas. Louvamos a Deus porque essa igreja tem tido essa sensibilidade. Há muitas pessoas preocupadas umas com as outras. Há muitas pessoas que estão com seus corações sensíveis e abertos para poderem ajudar umas às outras. E pensando nisso, acabei de receber também uma mensagem do presbítero Rodrigo, e que pede para agradecer muito as orações dos irmãos, ele que tem estado também, desde o início também da pandemia, a perda do seu pai no ano passado, e ele acabou saindo um pouco da frente dos trabalhos da igreja para poder justamente vivenciar o seu luto, cuidar um pouco da sua mãe, e ele pediu para agradecer muito a igreja pelos contatos e dizer que continua lutando e continuamos orando pela vida dele. A Rogéria também enviou um abraço muito carinhoso para a igreja.
Então, ele está com muita saudade dos irmãos, então logo a possibilidade aconteça, ele estiver um pouco melhor, ele vai aparecer e pessoalmente fazer esse agradecimento. Queridos, então, Salmos de número 46, gostaria de conduzi-los a essa reflexão. Eu vou fazer o seguinte, eu não vou ler o Salmo todo, vou ler parte por parte, a fim de que a gente possa acompanhar sem perder o fio da meada. O texto, na verdade, ele tem um refrão, e o refrão, ele acontece no versículo 7, no versículo 11. O Senhor dos Exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Só que há outras versões, talvez a sua já tenha, que esse refrão está após o versículo 3. Se ele não está, possivelmente algumas editoras, algumas versões ocultaram esse verso aí, esse refrão. Mas esse verso, ele também está entre o versículo 3 e o versículo 4, porque na poesia hebraica, isso é conduzido também de forma muito matemática, né? Muito construtiva. Então, aqui, nesse salmo, esse refrão aparece entre o versículo 3 e 4, no caso aqui no versículo 7 e no versículo 11. E nós vamos falar desse refrão no final. O primeiro versículo diz o seguinte: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Essa é uma certeza que o salmista está trazendo para a sua comunidade de fé. E essa é uma certeza que é cantada em soprano na comunidade de fé. Vocês sabem que o soprano, nós já tivemos aqui o coral e já tivemos aqui também algumas cantatas. Soprano é uma das vozes mais difíceis que tem, porque é muito aguda, né? É aquela voz quase que gritada, né? A Paulinha é o quê? Canta o quê, Paulinha? Contralto, né? E algumas pessoas aqui já fizeram parte do coral também. Então, soprano é muito agudo, né? Nós temos aqui sopranos na igreja, um grupo bacana, e o soprano é como se fosse uma agulha, né? Vocês já perceberam que as crianças, com voz, as crianças aí vão se lembrar, né? E eu lembro também porque quando eu era pequenininho, ou quando eu era criança, porque pequenininho eu ainda sou, né? Quando eu era criança, as vozes graves, elas assustavam a mim, os meus primos. Eu tinha um primo meu que vinha da cidade grande, ele chegava com aquela voz grave, né? E aquilo assustava a gente. Mas quando chegava uma tia, alguém assim, é curioso, porque quando a gente vai falar com um bebê, por mais que a gente tenha uma voz grave, o que a gente faz com a voz? A gente afina a voz. O Júlio não chega aí com essa voz, né? Fala assim, ó menino, olha que bebê bonito, né? Bilu, bilu. Ninguém faz isso. A gente inventa até uma linguagem para a criança. A gente afina a voz e inventa a linguagem. Qual é a linguagem? É o bebenês. E como é o bebenês? O que significa isso? Não sei. Mas o bebê deve entender, porque ele ri, ele sente cócega, ele sente prazer. Mas a gente afina a voz, porque a voz de flauta, por exemplo, o Júlio vai saber disso, as músicas para criança, a maioria é em tom maior, que é um tom mais leve, é um tom mais agradável de ouvir, né? Então, a maioria das músicas infantis é em tom maior. E as músicas para criança, vocês podem perceber que são músicas também mais agradáveis de ouvir, é uma música com a voz mais leve, mais suave. E é impressionante que esse cântico aqui, ele é produzido para sopranos. A gente não sabe, eu não tenho noção, não tenho essa pesquisa para poder trazer aqui, mas não sabemos como era composto esse coral nessa comunidade judaica nos tempos antigos. Mas soprano é soprano em qualquer lugar. Então essa voz entra como se fosse uma agulha, uma flauta, para poder penetrar nos nossos ouvidos de forma agradável. E o que entra de forma agradável, o que precisa penetrar até mesmo nos ouvidos de uma criança, é justamente isso. Deus é o nosso refúgio
e fortaleza. É um socorro bem presente nas tribulações. Uma voz que o bebê ri, uma voz que o bebê sente prazer. Ele está falando de coisas pesadíssimas. Ele está falando de coisas de tribulação, mas aqui é para que um bebê se sinta seguro. Para que qualquer pessoa que esteja num estado de nervos, à flor da pele, e ansiedade no último grau, possa receber esse versículo de forma a apaziguar o seu coração, de forma a penetrar no seu coração, sem nenhum tipo de resistência. E aqui o salmista escreve e a soprano canta: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, e é um socorro bem presente na tribulação. Aquele ditado que diz Deus tarda, mas não falha, é mentira. Porque Deus não tarda, porque Deus está presente em todo momento. Deus está agindo em todo momento. Ainda que a gente não tenha a bênção nas nossas mãos, ou aquilo que a gente tenha orado incessantemente não tenha acontecido ainda, Deus está presente. No meio da nossa tribulação, Deus está presente. Às vezes nós cremos que Deus só está presente quando a tribulação vai embora. Ah, Deus ouviu as minhas orações, agora Deus está nesse lar. Não, Deus está enquanto a tribulação também acontece. Acredite que Deus está conosco no meio da tribulação, no meio das dificuldades. E aí logo depois ele vai dizer que tribulações são essas. E é claro que quando eu digo tribulação, nós já temos um dicionário na nossa cabeça. Nós já temos um histórico das nossas próprias tribulações. Talvez as dificuldades que você mesmo esteja enfrentando agora, ou que tem algum parente, algum amigo que está enfrentando uma grande tribulação, que sacode o barco, que deixa a gente ansioso, entristecido e por vezes sem nenhuma expectativa. Mas aqui essa voz que penetra no nosso coração, como uma agulha, que encaixa perfeitamente na nossa vida e que chega com muito tato, até mesmo nos ouvidos de uma criança, e que a criança sente prazer, ele diz, é um socorro presente. Portanto, meu querido, minha querida, não acredite que Deus só estará com você quando tudo passar. Não acredite que a presença maciça de Deus, forte presença de Deus, só será percebida no final de tudo isso. Mas ainda que você não perceba, mas ainda que você não sinta, creia. Creia que Deus é um socorro presente na tribulação. Ou seja, enquanto acontece. Nelson, como se dá isso? Eu não sei. Mas o texto diz, não é pela sensação do arrepio na pele, não é muitas vezes por uma sensação de forte emoção e contrição, e de sentir como se um anjo, uma presença divina estivesse invadindo o nosso quarto de oração. Não, é crer. Senhor, está doendo. Senhor, eu não sei para onde eu vou, mas a tua palavra diz que o Senhor é um socorro bem presente nas tribulações. E enquanto eu estou passando por isso, o Senhor está comigo. O Senhor está comigo. Não estou sentindo, não estou percebendo. E está todo mundo, inclusive, me criticando muito, me perguntando, como é que você ainda crê se nada acontece? Às vezes nós cremos num Deus que é como se fosse um Papai Noel, com um saco de presente nas costas, e enquanto ele não abre esse saco de presentes e joga sobre as nossas vidas, Deus não é Deus. Nós precisamos acreditar não apenas num Deus das bênçãos, mas no Deus da presença. E esse Deus da presença, a própria presença, já é um presente. Já é um presente para cada um de nós. Há muitas pessoas que querem um Deus de presentes, mas não um Deus da presença. E aí parece que quando o presente não chega, a fé também se esvai. A firmeza também se esvai. A convicção de quem se é em Deus também se esvai. Portanto,
O salmista aqui está colocando essa soprano para cantar para as crianças, para os nossos corações. Você está no meio da tribulação, das tribulações, ele coloca isso no plural. Então acredite, Deus está com você. Aí, nesse momento. E aí ele diz no versículo 2: portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares. Olha só o que o salmista está dizendo. Ele não é um socorro bem presente nas tribulações? Sim, sim. Mas aí ele vai dizer: nós não vamos temer, ainda que a terra se transtorne. A terra, na cabeça de judeu, é a base, é o firmamento que Deus fez. É ali que ele se estabelece. E as águas, os montes, melhor dizendo, são as referências das moradas do divino, do sagrado, da divindade. E ele está dizendo aqui, ainda que os montes se abalem, ainda que essa referência da morada de Deus se abale no seio dos mares, e há uma aqui diferença enorme entre montes e mares, porque ao mesmo tempo que os montes são vistos como a morada de Deus, os mares crido nessa cultura judaica como a morada dos demônios, o caos, representa o caos. Então imagina a tribulação, a situação que o salmista está desenhando aqui para os seus ouvintes. Ainda que a maior referência da morada de Deus esteja abalada no seio dos mares, no lugar dos demônios, ainda que essa maior referência de firmeza e de fé seja abalada, ainda que a nossa base, a terra, se transtorne, a gente não vai temer. Você imagina um negócio desse? Qual que é a sua base de existência nos dias de hoje? E qual que é a sua maior referência espiritual nos dias de hoje? Você imagina que isso tudo se transtorne, se abale? E a maior referência de espiritualidade, isso tudo seja sacudido? E aparentemente, a morada dos demônios engolem e, volto a dizer, aparentemente o mal começa a vencer toda a batalha, e você fala, meu Deus, e agora? Quem poderá me salvar? Quem poderá me defender? Mas aqui o versículo 2 diz, ainda que isso tudo aconteça, nós não temeremos. E por que nós não temeremos? A resposta está no versículo 1. Porque ele está dizendo aqui sobre as tribulações, não é? Agora ele está falando quais tribulações são essas. E não são poucas. E a gente está sendo sacudido na nossa estrutura. São problemas financeiros, na nossa família, amigos nossos, perdas próximas. E a gente olha para um lado, olha para o outro e fala assim, meu Deus, o que está acontecendo com o mundo? O que está acontecendo nesse último ano? O que está acontecendo? E a gente fica com um ponto de interrogação que invade o nosso coração, e a gente meio que fica sem perspectiva, sem respostas para o que está acontecendo na nossa vida, e a gente não tem nem como se aproximar de uma pessoa amiga e dizer, não fica assim não. A gente não tem nenhuma resposta. A gente fica vazio, impotente diante de todas essas questões, diante de tanta tribulação. E o salmista diz, ainda que tudo aconteça, que todas essas coisas aconteçam, nós não vamos temer, porque precisamos ter a certeza de que Deus está conosco. Contei uma experiência de uma menina que havia perdido, salvo engano, a mãe de câncer. E ela tinha orado muito pela sua mãe, e a mãe havia falecido, e ela chegou perto do pastor e disse, onde estava Deus? Onde estava Deus? Eu orei, eu fiz tudo que eu podia fazer, onde estava Deus? E ele disse, Deus estava lá, chorando com você. Deus estava lá chorando com você.
estava presente com você nas tribulações. O nosso Deus é um Deus que se alegra, que festeja, que faz bagunça, né? Não é, criançada? Que gosta de festa, que gosta de se divertir. Isso é muito bom ter um Deus assim. Mas é um Deus também que chora com a gente. É um Deus que também tem essa sensibilidade. É um Deus que não nos acusa no nosso sofrimento. Que não pergunta, por que você está chorando? Você é tão fraco, você não pode agir dessa forma. Mas é um Deus que estende a sua mão para nós, que estamos no meio da tribulação, e oferece o seu socorro, que é bem presente. Então ele diz, ainda que tudo isso esteja acontecendo, nós não vamos nos abalar. Verso 3, ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam. Ele está aqui acentuando o versículo 2. Ainda que essas águas que representam aqui a morada dos demônios estejam festejando a sua vitória sobre aquilo que é a maior referência de espiritualidade, ainda que essas questões aconteçam. Ainda que aparentemente as nossas lutas estejam querendo mostrar que o mal está prosperando, porque às vezes a gente tem essa sensação, né? Eu acho que Deus se esqueceu. Eu acho que o mal está prosperando sobre a minha casa. Eu acho que o mal está invadindo. Ainda que tudo isso esteja como um cenário muito óbvio para nós, nós não vamos temer. É o que o salmista está dizendo. Ainda que aparentemente o mal esteja à frente, nós não vamos temer. Por quê? Porque o Senhor é o quê? Socorro, bem presente, em que momento? Nas tribulações. Na sua vida parece que o mal às vezes está à frente? Calma, Deus está com você aí. Ainda que tudo isso aconteça, Deus é socorro presente. Deus não é um socorro que só chega no final. Deus já é presente. E aí vem o Salmo, o versículo que não está aqui encaixado, em que ele vai dizer, o Senhor dos Exércitos está conosco, Deus de Jacó é o nosso refúgio, que nós vamos falar depois. E no verso 4 diz, há um rio, cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Se você puder abrir em Isaías 54, versículo 10, esse texto faz referência ao texto de Isaías, no versículo 10, do capítulo 54, que diz assim, porque os montes se retirarão e os outeiros serão removidos. Mas olha só que coisa linda isso aqui, irmãos. Olha que coisa fantástica. Isso aqui esse versículo é para a gente colocar, como é que chama, João? Marca-texto, com caneta e tudo mais. Para a gente marcar com tudo isso aqui. Ele diz, porque os montes se retirarão e os outeiros serão removidos, mas, olha só isso agora, a minha misericórdia não se apartará de ti, e a aliança da minha paz não será removida, diz o Senhor, que se compadece de ti. Isso aqui é para a gente fazer um quadro e botar na sala da casa. Os montes e outeiros serão removidos, mas a minha misericórdia, a aliança da minha paz, isso não vai ser removido, estará em você. E aqui está dizendo exatamente isso. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. E está relembrando também um texto de Ezequiel, do capítulo 47, que nós não vamos ler, está entre o versículo 1 ao versículo 12, e que faz referência às águas que saem do templo. E por onde essas águas passam, gera vida. E faz menção também à ideia do jardim do Éden, que significa jardim das delícias. Ou seja, do lugar sagrado, de onde sai essa água, sai nascendo vida, sai gerando vida.
E aqui, nesse novo momento do Salmo, no meio do Salmo, ele diz que há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Porque ainda que os outeiros e os montes sejam removidos, a paz de Deus está conosco. E essa paz que vai passando como um rio, que vai gerando vida. Imagina isso comigo. No meio da tribulação, a possibilidade de gerar vida. Vocês já viram? Eu acho que já, com certeza. No meio do cimento nascer planta, nascer. Vocês já viram isso? Tem explicação para isso, é óbvio. Mas é muito estranho, né? Porque o que é comum? Você pega uma terra boa, né, bonita, ara e tal, enfim, coloca esterco, prepara a terra, vai lá e planta e fica bonito. Mas pode ser que um passarinho coma uma semente e deixe cair ou vai espalhando e cai naquele fio do cimento que está ali aberto. E aí começa a nascer algo do cimento, duro, feio, e nasce ali uma planta bonita. De onde menos se espera, pode gerar vida. Mas não por causa de nós, é por causa desse rio, é por causa dessa aliança de paz e dessa misericórdia que não se aparta de nós, ainda que as tribulações estejam sobre a nossa vida. É possível que a gente continue gerando vida. Eu não estou dizendo aqui da gente se alegrar no momento que tem que chorar. Porque até nos momentos em que nós choramos, temos a condição também de gerar vida. Portanto, não desacredite desse rio que passa, que transborda na sua vida, porque Deus é tão maravilhoso que Ele faz que no momento em que nós parecemos cimento, tão duro, tão seco, tão feios, Deus faz brotar vida em nós, de nós. Porque a terra boa ali de baixo, e a semente entrou, e a semente vai continuar gerando vida em você. Jesus quer gerar vida em você, ainda que nos momentos de tribulação. Por quê? Porque Ele vê potência em você para isso. Porque Ele vê que enquanto há vida, há esperança. Você é um canal de vida por onde passar. Você é um canal cheio de vida e vida com abundância, como estiver. Como estiver. É assim, eu não sei, mas eu me sinto tão assim. Mas não é você. Não é por causa de você, não é como você se sente. É o que Deus faz você ser, por causa dEle. Não é por causa de você, é apesar de nós. É por causa dEle. É por causa dEle que você continua, mesmo sendo cimento, gerando vida. Porque o rio que passa é o rio dEle. É a paz dEle, é a aliança dEle. E nada desfaz isso. Então, há momentos em que a gente acha que a vida acabou, mas o rio está passando. Então acredite no rio. Porque a misericórdia dEle não se aparta. E Ele diz, verso 5, Deus está no meio dela, jamais será abalada, Deus a ajudará desde antemanhã. Essa palavra aqui é fortíssima, porque faz menção à saída do povo de Israel do Egito, depois de 430 anos escravo por lá, porque o povo sai pela manhã, cedo, tão logo, na ideia de libertação ligeira. Nada pode abalar a Deus. E nós estamos nos braços desse alguém que nada pode abalar. As nossas tribulações não abalam a Deus. É por isso que o nosso refúgio está em Deus, está posto em Deus. A nossa fortaleza é o Senhor. E Ele vai ajudar a gente desde antemanhã. Ou seja,
Ele está desde cedo nos libertando e nos conduzindo. Por isso que é mentiroso o ditado, Deus tarda, mas não falha. Deus não tarda. Desde antemanhã, Ele já está nos conduzindo. Desde antemanhã, Ele já está nos libertando. Desde antemanhã, Ele já está nos abençoando e está com a sua presença em nós. Verso 6, bramam nações, ou seja, fazem barulho as nações, fazem estrondo as nações, reinos se abalam. Ele faz ouvir a sua voz, e a terra se dissolve. Olha que verso fantástico. As nações gritam, bramam. E o que acontece? Os reinos se abalam. Pode haver gritaria, guerras diante das nações que gritam. E o que acontece com isso? Os reinos são abalados. Mas quando Deus faz a sua voz ouvir, o que acontece? A terra se dissolve. Ou seja, a terra se transforma em nada. Os homens podem fazer muito barulho. As pessoas podem fazer muito barulho. E o que pode acontecer são os reinos visíveis serem abalados. Mas quando Deus faz ouvir a sua voz, a terra toda, todo o firmamento, se dissolve. O que Deus está colocando aqui, o que o salmista está colocando em perspectiva? Que ainda que todas as tribulações estejam acontecendo, e todas as vozes humanas estejam abalando aquilo que a gente chama de estrutura, a voz divina é ainda mais poderosa do que essas vozes que ficam ecoando, querendo tirar a nossa paz. Porque quando Deus faz com que a sua voz seja ouvida, a terra toda, os reinos todos são dissolvidos. A voz de Deus, a palavra de Deus, é, portanto, colocada aqui nesse salmo como a voz mais poderosa do que todas as vozes capazes de desestruturar reinos e fazer com que a gente fique meio que amedrontado. Essa voz de Deus, um Deus que é socorro bem presente nas tribulações. Qual é a voz que te causa medo? Quais são as vozes que ficam ecoando no seu ouvido, no seu coração, que atormentam a sua alma dia após dia, noite após noite? O salmista aqui está dizendo, quando Deus faz ouvir a sua voz, é muito maior do que isso. Mas não é uma voz que é para causar medo na comunidade, mas é uma voz que é para demonstrar o poder de Deus e o cuidado de Deus com os seus. E aí ele repete mais uma vez o refrão, o Senhor dos Exércitos está conosco, Deus de Jacó é o nosso refúgio. E para terminar ele diz, verso 8, vinde, contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. O que ele está dizendo aqui sobre essas obras, é que essas obras de Deus são maiores do que as tribulações que nós passamos. Aquilo que Deus faz, supera as dores e os sofrimentos pelos quais nós passamos. Ele põe termo à guerra, limite à guerra, até os confins do mundo, quebra o arco e despedaça a lança, queima os carros no fogo, ele pega tudo aquilo que é uma ferramenta para nos ferir, para colocar pânico em nós, e despedaça tudo isso. E aí no versículo 10, que para mim é um dos versículos mais bonitos na Bíblia, ele diz, por causa disso tudo, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Só de falar essa frase já dá uma paz. Só de falar, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Depois de ter ensinado tudo isso para a comunidade, ele diz, então você pode aquietar o coração. Por quê? Porque eu sou Deus. Que Deus? O Deus que está presente. Um Deus que passa com um rio, gerando vida no meio das tribulações. E ele diz, sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra.
Ele termina, portanto, dizendo, pela terceira vez, o refrão: o Senhor dos exércitos. Que exércitos? Todos. Todos. O Senhor de todos os exércitos está com quem? Está com a gente. Está com a gente. O Senhor dos exércitos está conosco. Quando ele fala está conosco, ele está enfatizando o primeiro versículo, o Deus que está presente. E esse Deus dos exércitos está conosco. E ele termina, o Deus de Israel, porque aqui já é Israel, dizendo, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. A minha pergunta é, por que não Deus de Israel e Deus de Jacó, o salmista coloca no Salmo? Porque o povo de Israel aqui já é conhecido como, Deus, no caso, já é conhecido como Deus de Israel. Não é Deus de Jacó, não é de uma pessoa, não é de uma tribo, não é de uma família, é o Deus de Israel. Porque Jacó passou para outro nome. Mas por que Jacó? Por que ele coloca Jacó aqui? Eu tenho uma hipótese. E aqui eu não posso afirmar que o texto exatamente diz isso. Mas eu tenho uma hipótese diante de tudo aquilo que eu refleti aqui com os irmãos. Porque ele quer personalizar esse salmo. Embora ele esteja dizendo para a comunidade, embora ele esteja dizendo para Israel, ele quer falar para vários Jacós. E quem é o Jacó na história de Israel? É o enganador, é o pecador, é o mentiroso na história de Israel. É aquele que faz maracutaia na família. Esse é o Jacó. E é curioso porque na comunidade de Israel ainda há muitos Jacó, há muitos pecadores. E há muita gente que se vê ainda como esse pecador e dizendo o seguinte, eu sou Jacó, esse Deus não é para mim. Eu sou Jacó, e o fato de eu ser Jacó, um pecador, me impede de enxergar esse Deus para mim. Um Deus presente para mim. Por quê? Porque eu sou o Jacó, eu sou o pecador. Eu já falhei muito, eu já menti muito, eu já fiz muita falcatrua. Eu já fiz muita barganha e muita negociata com Deus. Esse Deus todo-poderoso aí, esse Deus de todo o exército, esse Deus que as pessoas cantam, Deus dos exércitos está conosco, conosco lá. Mas eu sou o Jacó da comunidade. Enquanto eu vejo a comunidade celebrando a presença de Deus no meio das tribulações, enquanto eu vejo o rio de vida passando na comunidade, e a comunidade no meio das tribulações gerando vida, e vida, e vida, eu sou o Jacó. Eu sou aquele apequenado pela minha desgraça, pelos meus pecados e pelo peso que eu insisto em carregar sobre os meus ombros, mas o texto por 3 vezes está dizendo, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Por que está dizendo isso? Porque esse Deus precisa alcançar exatamente o Jacó da comunidade, o pecador da comunidade. Porque esse Deus da presença não é o Deus dos perfeitos. É o Deus da presença, mas não é o Deus dos perfeitos. Se você se acha muito distante da perfeição, esse Deus é para você. Se você se acha muito pecador, se você se acha muito Jacó, esse Deus é seu. É seu. Basta a gente abrir o coração e perceber-se Jacó e dizer a partir de hoje, Senhor, muda o meu nome, muda a minha história,
porque o Senhor é o meu Deus. E por vezes, irmãos, a gente sofre a tribulação com Deus, mas como se estivesse sofrendo sozinho. Porque a gente acha que a nossa tribulação é como se fosse um desnivelamento e uma distância enorme da nossa comunhão com Deus. Muito pelo contrário, Deus está conosco nas tribulações. Portanto, você, Jacó, eu, Jacó, Deus é nosso. Deus é para a gente. Deus é para a gente. Deus veio para nos salvar, para nos libertar, para nos tocar. Nós vamos orar essa noite, pedindo para que Deus possa conduzir a nossa vida para a convicção, para a certeza da presença desse Deus.